So, good morning to everybody. I'm Carl Dingemans from Dingemans Maltings. Are you hearing me now? Okay, thank you. Ok, tudo bem. So, Então, bem-vindos. Eu espero que todo mundo está acordado e brilhando depois de 3 dias ocupados aqui na Agrária. Vocês tomaram café e cerveja, e que também de manhã, ontem à noite, foi pesado. Mas eu vou falar um pouco sobre maltes belgas e a funcionalidade para eles na sua cervejaria. E nós vamos falar sobre os estilos diferentes de belgas, cerveja belgas também. Como eu mencionei já, eu sou quinta geração de malteiros da minha companhia, junto com meu irmão Ian. Nós somos os primeiros a agradecer a Agrária por organizar esse ótimo congresso. E eu estou muito feliz de ver que vocês estão muitos aqui, 800 pessoas. Muito obrigado, Agrária. Muito obrigado mesmo. Então, a experiência de 5 gerações. Eu sou a quinta geração já, né, como eu já mencionei. Nós vamos... Primeiro eu quero explicar um pouco sobre que esse ano é um ano especial para nós. Porque nós começamos em 1875. Esse é o nosso aniversário de 150 anos. Nós vamos celebrar no final do ano. Nós temos um slogan para isso, Cheers to Great Beers, saúde a grandes cervejas. Nós estamos orgulhosos de ser parte de fazer grandes cervejas. Nós achamos que vocês, os cervejeiros, são muito especiais para nós, significam muitas coisas para nós. Vocês estão fazendo boas cervejas, é a melhor publicidade do nosso malte. Então, vou explicando a história, não vou ficar muito tempo, porque eu quero falar mais sobre maltes, não só sobre história. Nós temos algumas pinturas velhas aqui. Nós começamos a materia em 1875. E como você pode ver, na sua lado direito, isso é um retrato, né, pintado, que está no nosso escritório. Foi feito em 1901 esse. Se você vier para nós, se você visitar a gente na Belga, eu vou ficar muito feliz de receber vocês. Nós podemos organizar grandes cervejas para você tomar lá e fazer tour da maltaria. E você vai ser recebido nessa casa com teto cinza, assim, que é a casa que minha família vivia antes. Antes de começar a maltaria, a gente tinha uma fazenda. E essa cabana era quebrada, era derrubada. Era a escolha, né, ou tipo, criar mais espaço para nós na maltaria. E você sabe que as batalhas sempre são ganhas pelas mães em qualquer família, né? Então a casa não estão lá e meus pais ainda vivem lá. Essas eram as matarias em 1901, era cercado de campos e grão. Se você visitar a gente, você vai ver que a parte de frente da maltaria, essa foto aqui, preto e branco, ainda... o trem passava por aqui antes. Naqueles dias, né? Aqueles dias passados. Então, um pouco mais rápido da história, esse é o Alexander Digman, que começou a maltaria. Ele tinha uma amiga. E esse amigo recebeu um texto dos cervejeiros falando assim, você ganha bastante dinheiro com cerveja, por que você não começa a maltar? E antes de a gente começar a matar, nós tínhamos uma... Chicory é um café, né, um substituto para o café, que é um cereal torrado para lembrar essa bebida matinal. Nós usávamos essa maltaria aqui para secar, né, e aí agora o Alexandre casou com a Juliana e ele morreu muito jovem, e a Juliana assumiu as maltarias. Até o filho mais velho, que é o Alfonso, que é no meio aqui, né? Ele era velho o suficiente para... Ele era muito esperto. Ele era muito fértil. Teve 12 filhos. 10 filhos e 2 meninas. 10 meninos e 2 meninas. Então, a maioria desses filhos começaram a trabalhar no malte. E seria a terceira geração. Aqui você consegue ver, desses 7 filhos do meu avô, né? Do Alfonso. Tá aqui o meu avô, esse aqui é o meu avô. É a terceira geração, nós temos muito ótimas histórias. Um estava fazendo as vendas. Esse foi o primeiro caminhão que a gente teve para vender.
alguma coisa em torno de 1930. Ele estava fazendo as vendas, então ele saía passeando, dirigindo e entregando maltarias para cervejas belgas. Ele conseguiu derrubar a mesma árvore com o carro 3 vezes seguidas. Ele podia beber e dirigir naquela época, ele bateu 3 vezes na mesma árvore. Aí eles plantavam uma árvore nova. Aí, alguns anos depois, ele bateu de novo. E depois, alguns anos depois, ele bateu uma 3ª vez. Ele derrubou a outra árvore. Alguns dos filhos começaram a trabalhar na mataria, alguns cavando, mexendo com pás e mexendo no malte. Um era responsável por suprimentos, um era sobre empacotamento. E nós tínhamos uns caras espertos aqui, eram os caras de terno, eram os responsáveis pelo financeiro e pelas vendas. Então imagina, vindo de 12 filhos, ele levar isso para a 4ª geração. Meu pai e meu tio estão aqui. Meu pai no meio, meu tio aqui à esquerda. Isso foi uma tarefa difícil, porque de 12 acionistas, voltar só para 2 e era necessário isso. Senão a gente não estaria aqui. Eu também estou na foto, não sei se vocês conseguem ver. 30 anos mais jovem aqui na direita. E eu acho que uns 20 quilos, e de acordo com a minha mulher, 25 quilos mais magro. Meu pai e meu tio, eles realmente cresceram o negócio, eles dobraram a capacidade, eles construíram os armazéns, eles construíram a sala de maceração. Eu sou muito agradecido a eles. Eles trabalharam duro. Meu pai e meu tio trabalhavam, não tinha hora para acabar, intermitentemente. O que vem para a 5ª geração, aí sou eu, meu irmão, Ian. Nós continuamos a geração com essa história. A 6ª geração está por vir, está a caminho. Eu vou explicar mais tarde quando a gente for para os outros slides. A tradição do malte belga, meu português não é muito bom, né? A riqueza da tradição do malte belga. Nós fornecemos muitas cervejarias na Bélgica. Se você for visitar as cervejarias na Bélgica, você vai ver que muitas deles vão usar sacas nossas. Tem outras maltarias ativas na Bélgica. Eu não conheço eles muito bem, mas se você for ver essas cervejarias belgas, a maioria estão usando os nossos maltes. Você sabe essa resposta. Então, para ir sobre um processo, a cevada é nosso ingrediente principal. Nós também temos trigo, nós também temos centeio, e nós temos também aveia. Nós começamos com aveia só ano passado. Eu comecei... Daí o centeio, o trigo, vem da França. A Bélgica, vocês sabem, é um país pequeno. É metade da maioria dos estados do Brasil. É pequeno em acres, é pequeno para viajar. Se você tem uma fazenda de 10 hectares, é uma das maiores fazendas da Bélgica. Ali, fazendas grandes tem 8 hectares, 7 hectares. Ninguém consegue plantar 10 hectares de cevada. Então eu não consigo produzir o suficiente só na Bélgica. A maioria dos centeios vai vir sempre da França, a cevada também. Está muito chiado. Aqui, no coração da França, aqui no sul, é a região Gâtinais. É uma região muito boa, que dá cevada de boa qualidade. Tem alguma cevada nas regiões de Champagne e mais ao sul ali. São as grandes regiões de produção de centeio, de cevada na França. São 200 a 300 quilômetros, não é tão longe da nossa maltaria. A maioria vem de caminhão, né? A maioria dos nossos insumos vem de caminhão. Nós somos muito seletivos com nossa cevada. Nós não podemos fazer bom malte sem boa cevada.
Se você tem uma qualidade meio não muito boa, você não vai fazer bom malte. O que a gente checa? A gente checa a umidade, a gente checa a germinação. É, claro, você vai germinar o bom, né? Você tem que germinar. Senão a gente não consegue mandar para a fábrica. Nós fazemos um teste para belgas. Nós fazemos um teste para Gushing. Todo mundo conhece o Gushing aqui, né? Você conhece, levanta a mão, Gushing. Já ouviu falar? O Gushing é criado por Vou chegar um pouco técnico aqui. É um fungo tipo Fusari que causa esse Gushing. E ele cria um escudo em volta dele que torna o grão hidrofóbico. Ele não vai gostar de água. Então ele não vai absorver muita água. Então é muito importante, no final da colheita, saber se ele está seco o suficiente e fazer esse teste. Se está chovendo muito perto da colheita, nós temos que testar por 2 semanas para ver se a qualidade do malte pode ser feita ainda. Testamos para fezagem, para não criar essa hidrofobia. O que está acontecendo? Se ele está hidrofóbico, eu não consigo limpar. Você vai macerar ele, mas a cevada, mas ele não vai absorver essa água. Você pode desnaturar isso. Então tem que testar até o último grãozinho. Eu passo pelo mesh, passo pela cervejaria. Ele passa por tudo. Mas no fundo da sua garrafa, se tiver um pouquinho de Fusari, e muitas cervejas belgas são refermentadas na garrafa, aí eles vão causar esse gush dentro da sua garrafa. É muito melhor que uma cerveja regular, uma lager. Então, se você consegue verificar se está formando um pouco, você vai ter tipo um foguete, né, na sua garrafa, né? E metade da sua garrafa vai estar vazia, vai estar... Nós compramos cevada na região de champanhe, mas ninguém quer uma champanhe de cerveja, né? Esse é um dos parâmetros que a gente realmente tem que checar, técnicos. Indo mais além, nós temos 3 tipos diferentes de categoria de malte. Nós temos os maltes quilnados, nós temos os maltes caramelizados e nós temos os maltes especiais. Nós vamos passar por esses maltes e vamos explicar onde eles são usados nas cervejas belgas. E como os cervejeiros usam e trabalham com eles. Melhorou agora bastante aqui. Nós temos o Malsen Pilt, claro. Não sei se vocês sabem. Nós temos um malte que também está disponível agora no mercado brasileiro. Eu acho que desde o começo desse ano, eu acho. Que é o nosso Maris Otter. O que é o Maris Otter? É uma das variedades mais antigas no Reino Unido. Eu conheço o dono dessa variedade no Reino Unido. E nós conseguimos fazer um negócio com ele 15 anos atrás. Então nós somos os únicos que produzem Maris Otter fora da Inglaterra por 15 anos já. É uma boa variedade. Se você usar o Pilsen, você pode criar um negócio mais herbal, mais gramíneo na sua cerveja. Mas se você usa o Maris, você não vai ter esse sabor mais verde que você vai ter no malte Pilsen. Nós fazemos testes com várias cervejarias e testes de triangulação. Duas cervejarias é uma cerveja muito técnica. É um cervejeiro que faz para cervejas para os ciganos. E ele faz 2 ou 3 cervejas. E ele é um professor na indústria de cerveja na Bélgica. Ele tem um painel de 70 pessoas. Toda vez que ele vai pôr uma cerveja com Maris Otter, eles conseguem triangular e conseguem 60% a 80% do painel vai
vai detectar o Maris Otter. E eles vão dizer que ele é mais intenso, mais granoso, né, que lembra os grãos. Além disso, nós temos o Pale Ale e a Malte Munique. Esses 4 primeiros, eles podem ser feitos 100% da sua cerveja. Também você pode usar o Munique também. Eles são muito enzimáticos, o poder diastático é alto o suficiente para usar 100% do seu grão com eles. Nós temos outros 3 tipos feitos na Kiln também, que é o aromático e o aroma 100 e o aroma 150. Esses maltes eu vou explicar mais tarde como a gente faz eles, mas o Pilsen, o Munique, eles são, claro, ela é limpada, macerada, germinada, secada. Como a gente faz cevadas de diferentes grãos, e também a gente usa para aveia, para centeio e para trigo, eu vou falar um pouquinho da diferença de especificação e de análises desses 4 diferentes grãos. Tudo começa com maceração. Nós temos 2 tanques de maceração. Nós temos uma aberta, né, mais antiga, e nós temos 2 fechadas, que são mais novas, mais modernas. O 30% do grão começa a germinar. A cevada mesmo, ele chega a entre 12% e 14%. E você quer levar lá 30%, 38%, até 40%. Antes de transferir para a fase de germinação. E nós sempre limpamos essa. Aqui nós estamos usando 3, fica 5 horas debaixo d'água, 8 horas seco, mais 3 horas na água, mais 8 horas seca, aí depois transfere para a caixa de germinação. Outro ponto na nova maltaria, nós conseguimos fazer isso bem a seco. Nós temos a quantidade certa que usa de água, que nós sabemos que a água é o novo ouro, né? É importante que a gente investe em dinheiro e não gasta muita água. Alguma coisa na maceração que é parâmetro muito importante para checar, quando a gente recebe a cevada, é a acessibilidade à água. O que é a acessibilidade à água? É que alguns grãos, se você tiver muita água, eles param de germinar. Então, quando é muita água disponível, também pode ser durante o crescimento, ele vai ter uma sensibilidade maior se ele choveu muito durante o crescimento desse grão, né? Então, a gente testa também para acessibilidade de água. Então, se ele tem muita água disponível, ele vai fazer um malte muito bom. Então, a gente vê se ele é sensível à água ou não, a gente testa ele. Por exemplo, nós tivemos esse ano, estamos cerca de 17 horas nós estamos usando para macerar esse ano. Ano passado a gente usou 27 horas, ou seja, o grão veio bem mais úmido esse ano. Aqui você pode ver que a cevada cai na parte molhada e você não quer que nenhuma água seja transportada, né? Você vai mudar essa máquina com as pás, torna isso tudo muito igual e põe para as caixas de germinações. Depois ele parece assim, dá uma olhada. Esses tanques de germinação, todo dia você muda ele de um tanque, da caixa 1 para a caixa 2, da caixa 2, da caixa 3, e cada dia ele muda para uma caixa diferente, são 5 dias diferentes. Então, mas eles, quer dizer que o primeiro desses maltes vai ser o mais recente, que acabou de ser macerado. E a 5ª caixa vai ser o que já está quase pronto. E isso também para secagem depois. Então, todo dia ele vai para um estágio diferente. Claro que você sabe o que está acontecendo no grão, quando está sendo maltado. Isso é um slide muito curto. Você tem a radícula, você tem uma folícula. Eu posso imaginar que as primeiras gerações, as primeiras 3 gerações, que só testava o comprimento da folhinha que crescia aqui do folículo, e se crescesse muito longe, não era bom para nós, a gente tinha muita perda. E nós tínhamos um malte super modificado.
Agora, a formação de diferentes enzimas, beta-gluconases para filtragem, as amilases, claro, muito importante a alfa e a beta. Não vamos entrar muito na tecnicalidade disso aqui, mas ainda germinamos muito tradicionalmente. Nós esperamos dia a dia, 5 dias seguidos. Às vezes 5 dias e meio no máximo. Comparado com alguns competidores, nós continuamos a fazer dessa forma, mesmo com a maltaria nova, mesmo com... Nós poderíamos ter mais pontos, poderia ter levado 6 dias. Em alemão eles falam, tem que ser devagar, frio e devagar, frio e devagar. Então é importante você ter tempo suficiente para fazer essa germinação completa. Se você não tem tempo, às vezes você precisa usar alguns hormônios GHB para tentar puxar o crescimento desse grão mais rápido. Mas para continuar do jeito que nossos ancestrais fizeram, nós vamos fazer vagarosamente. 5 dias é tempo suficiente, você não precisa empurrar ele, fazer ele germinar mais rápido. Até a temperatura afeta. As temperaturas podem ser muito baixas nesse grão, mas você tem que puxar um pouco essas temperaturas. Então, o malte verde parece aqui, ó, depois de 5 dias de germinação, é isso que parece aqui, ó, malte verde. Eu vejo bastante folículos, eu vejo bastante radículos aqui, claro, é normal que você veja isso. Depois de 5 dias de germinação. Esses são os diferentes 4 grãos que eu falei, né? Então, nós começamos ali com cevada, trigo, aveia e o trigo. E aqui você pode ver que esse aqui é de guarda na mesma box todos os dias, em vez daquele que fica se movendo. Mas nós temos pás que se movem aqui por baixo 2 a 5 vezes, e nessas 24 horas você pode até adicionar água se precisar para tentar aumentar o contato de umidade com esse grão, dependendo do grão que você quer. Aqui eu fiz umas análises mais técnicas. Não sei se vocês lê a análise do malte que a gente manda para vocês. Quando você recebe o malte, você não sei se você lê a análise, mas só queria destacar as diferenças entre os diferentes grãos. O que é interessante aqui é que é uma análise mais geral, não é uma análise... Nós sempre fornecemos isso aqui, mas é mais geral, né? Esse é um dos últimos batelados que a gente fez. O que você pode ver é que o extrato e pro Pilsen e pro Marzotto é quase pequena diferença, quase. Claro, o extrato do malte de trigo é muito maior e a aveia é muito mais ainda. Quer dizer, o centeio mais ainda. A aveia é muito diferente, né? Quando nós temos ela com a casca, nós não temos um conteúdo de amido muito grande. Baixo extrato. A diferença é ver a diferença em moagem grossa e moagem fina. Nós fazemos análise nos dois, na análise da moagem mais fina e na análise da moagem mais grossa. E nós vamos comparar e ver a diferença de parâmetro, esse parâmetro. E a viscosidade também, a moagem fina e a viscosidade, ela dá informação de quanto o malte é modificado, quão grande modificação você fez no malte. Num Pilsen malte, você pode dizer que a maioria dos cervejeiros, eles tentam fazer 1.6 aqui, né? Se você olhar para o trigo, você tem quase 2, você pode entender porque o malte de trigo, quando você adiciona a sua cerveja, realmente diminua o seu lauter, diminua a sua filtrabilidade. É quase 2 centipontos. Vai levar muito mais tempo. Como que você compensa? Mas como é que você compensa isso? Você faz um mashing com 52 ao invés de fazer o mash tradicional em torno de 62. Outro ponto o malte de centeio, nós sabemos que vai aumentar muito. É um desastre na filtrabilidade, porque é difícil. Mas ele dá esse sabor especial. Então, uma solução muito cara, em vez de usar um Lauter, bom, nem todos os cervejeiros artesanais conseguem fazer isso, trocar para a tela do Lauter. Você pode usar até no máximo do 20%, 30%.
Porque se você usar até no máximo 20%, a filtrabilidade ainda continua parcialmente boa. Por que isso? Porque nós trabalhamos muito nessa viscosidade. Se você comparar o malte de centeio com a viscosidade dos outros colegas, eles vão a 6,5 centipontos. E você precisa ter uma viscose menor. E por isso também a gente vai puxar um pouco mais a cor. Você consegue puxar o seu centeio um pouco mais na germinação. E isso resulta em mais proteína solúvel e uma cor maior, uma cor mais alta. Quando você está falando de modificação, você tem dois tipos de modificações. Você tem a modificação física, isso é mostrado pelo stratus e pela diferença de moagem fina e moagem grossa e a viscosidade. Mas você tem também a modificação de proteína, e isso é mostrado pelo teste de Kullback. E aí você divide as proteínas solúveis pelas proteínas totais, aí você chega nesse índice. E nós miramos ali entre 38 e 42 no nosso Pilsen tradicional. Em Belga, nós gostamos de muitas cervejas especiais, com especialidades. Por exemplo, uma Strong Blonde Ale. Eles querem... Ele quer um baixo com uma cor baixa. Se você ver a Duvel, a cor é muito, muito clara. Então, esses são feitos para ter baixo Kullback, baixo índice de Kullback. E aí você pode ver, ao contrário de ter um 7, né? Você quer em torno de 5, para você ter essa cor forte dourada. Bom, esse é um pouco dos números aqui. Então, fazer grande cerveja quer dizer que a gente se exibe um pouco, né? A gente não se exibe muito, mas de vez em quando a gente se exibe um pouquinho, mostrando que cervejarias estão usando, belgas estão usando nosso malte. Nosso maior consumidor é a Duvel. Tem uma tradição muito grande, nós temos uma relação muito boa com eles. Um exemplo é, eu estudei bioquímica e cervejinha por três anos de bacharelado, depois eu tive que fazer estágio. E quando fui fazer estágio, a Duvel me ofereceu esse estágio, foi muito gentil. Então, por 1 ano e 6 meses eu trabalhei lá. Vamos falar assim, né? Eu trabalhei na Duvel. E eu fiz o primeiro estágio lá no laboratório, na cervejaria, no armazenamento, todos os cantos eu passei por lá. Lembra que eu falei da 6ª geração, que eu mencionei? O meu filho também está fazendo bacharel em bioquímica, ele está fazendo um mestrado em Edimburgo, e ele fez também ele fez seu estágio na Duvel. Ele falou assim, nós não podemos quebrar a história, vamos ter que fazer o seu filho, talvez o filho dele, a 7ª geração, faça estágio na Duvel também. Nós temos uma relação muito boa com eles. Nós também somos orgulhosos de fornecer para todas as trabistas, inclusive a Westmalle. Se você já tiver a chance de tomar essa cerveja, mas é legal, mas se você tiver a chance de visitar a cervejaria da Westmalle, meu Deus do céu, vale a pena. É uma triple referência. Os ésteres frutados, o sabor de banana, é fantástico. Eu também mencionei uma lager aqui, porque, a gente às vezes gosta de beber uma lager também, né? Então aqui é uma família que tem uma cervejaria belga que faz uma boa Belgian Lager. E eles usam muito o nosso malte, principalmente o Pilsen. Mas o malte Pilsen pode ser usado em outras coisas. Os belgas são conhecidos também para cervejas Gueuze e Lambic. Por exemplo, a Tres Fontaines. 100% só compra malte Dingman. Também a Cantillon. Aí você vai dizer assim, o que não tem especial? Você tem o Lambic, você tem uma Gueuze, por que o malte é importante nessa cerveja? Eu posso dizer para você, se você tem uma Lambic, não sei se vocês todos sabem os princípios de Lambic, eles fazem 60% de malte Pilsen, 40% é de trigo não malçado, e eles têm um processo especial para transferir o amido desse trigo para transformar em açúcar. E depois eles põem em tanques fermentativos abertos.
eles abrem e o vento vai infectar esse mosto. O vento do local vai infectar, numa boa forma, né? Com bactérias, com leveduras, com tudo. E a história continua, mas eles só conseguem fazer só no vale em torno de Bruxelas. E esse vale desse rio vai ter uma bactéria e o fungo específico desse terroir que vai infectar a cerveja de uma boa maneira. Tem um cara, vamos dizer assim, que está traindo a tradição. Ele é longe, ele faz Red Flanders longe do vale do rio. Mas se é certo ou não, eu não posso dizer, mas ele consegue. Tira suas próprias conclusões. O que eu entendo é o seguinte: se você pega esse mosto aberto, põe no tanque de fermentação aberto por 1, 2 ou 3 anos num barril de madeira, geralmente carvalho, você vai ter... Se você tem um defeito no seu malte pilsen, vai sair imediatamente nessa longa fermentação da sua alambique. Por exemplo, é um negócio muito científico feito. A Boon, né, que faz aqueles cervejas Kriegs e Gose. Eles são jovens, têm 50 anos apenas. Para nós, em Belgas, são jovens, mas muito científicos, eles são muito técnicos. Eles fizeram boas escolas, frequentaram boas escolas. Nós estamos fazendo agora os maltes pilsens especiais para eles, porque ele acha que algumas vezes não é, mas assim que os maltes padrões, nós estamos fazendo testes com ele na Universidade de Ghent para melhorar o malte pilsen, para ter como padrão, para evitar esse padrão no futuro. Que não é só tradição, e não é só tentar alguma coisa e pôr no moço qualquer coisa e infectar. Você ficaria maravilhado com como eles fazem de uma maneira bem tradicional, mas científica. E se o mapa de lá chegar lá e ver os barril de carvalho que está vazando um pouquinho, ver a infraestrutura tradicional deles, vamos dizer assim, o que está acontecendo aqui? Mas, na verdade, tem cervejeiros que estão sabendo o que estão fazendo lá. É claro, a Cantillon não precisa nem falar. Se você for para Belga, se você estiver aqui para Bruxelas, tem um museu da Geuze. E você vai voltar no tempo 100 anos. Trigo e centeio são usadas nas Witbiers. Tem gente que também usa muito malte, muito trigo não maltado, mas tem algumas cervejas que usam trigo maltado. Qual que é a diferença do nosso malte de trigo para os competidores? Nosso índice de Kolbach não é muito longe, não vai muito longe. Porque você quer a cor da Witbier, você quer muito branca, você quer ela muito clara. Se você vai beber uma de trigo, tem uma coloração mais escura. O malte de trigo alemão é mais modificado que o nosso. Se você usar o processo de mashing certo, isso não vai incomodar você nem no mash, nem no lautering. Outra conhecida é a Triple Carmelier. Usa 3 grãos: cevada, trigo e aveia. E é 100% Digma. É uma marca que faz com malte 100% Digma. Nós fazemos o mix para eles. Eles não têm nem a gente já blenda os maltes na saca e já manda para eles na saca. O que eles têm que fazer é abrir o pacote e começar a fazer a cerveja. Essa é a cerveja da Schuf, não sei se vocês conhecem, La Schuf. É uma cervejaria que também foi comprada há alguns anos pela Duvel. Fica em Ardena, é uma história muito legal dessa cervejaria. Você pode ver um dos nossos caminhões descarregando malte ali na cervejaria. Esse cara estranho numa roupa estranha, ele é um dos promovedores da Red Ale de Flanders. Flanders Red Ale é um estilo de cerveja. É mais na região ali de Flanders. E essa cerveja, ela destaca
maltes especiais feitos na maltaria. A galera geralmente começa com Pale, Pilsen, e depois começa a brincar com maltes aromáticos. Aí começa a dar essa cor vermelha e vai dar um caramelizado. E eles falam assim, olha, é bem aromático, mas é bem caramelizado. E o cara também pode usar um cara 50, um cara 120, depende da cervejaria. Eu não posso dar receitas dos meus clientes, eu sou fiel, eu sou leal a eles. Se você me mostrar se você mostrar o seu grish de mosto, eu também não vou saber, eu vou contar para todo mundo, mas eu não vou saber de cor, saber a porcentagem certa que você vai estar usando. Mas aqui ele usa o aromático 50 ou às vezes o aroma 100, aroma 150. Todos feitos na maltaria. Como eu faço eles? Nós germinamos 4 dias, nós germinamos 5 dias. Para esse dia nós germinamos 4 dias e no 5º dia nós vamos parar com o ventilador, nós vamos tirar nós vamos parar com a germinação. Quando você para essa ventilação, a temperatura aumenta, porque ele tá tendo metabolismo, ele vai atingir 40, 50 graus rapidamente, porque o grão está usando oxigênio e soltando CO2 e usando energia. E essa energia é transformada em calor. Então nós fazemos isso 24 a 30 horas para criar maltes aromáticos. O aroma 100, o aroma 150. Nós temos uma liquidificação. Você não pode comparar completamente com malte caramelizado. Você nunca consegue fazer malte caramelizado na kiln. Mas se você para a filtração e você pegar esse grão, se você puxar ele, um pouco de açúcar sai. Daí é feito, claro, nós começamos aqui na temperaturas mais baixas, 55, 60 graus. Não é o malte mais enzimático, mas então a gente ainda quer enzima neles. Então a gente precisa de enzimas estar mais ativas o possível. Então a gente vai bem vagarosamente subindo, 50, 60, 60, em torno de 75, a gente vai subir a temperatura de uma vez só para 100, 120 graus Celsius. Eu só posso aconselhar vocês a usar em novas cervejas que você criar. É usado muito nas Red Ales na Bélgica, mas é também usado na cerveja de abadia. Eu não sei, tipicamente cerveja de abadia, você consegue ver que eles estão usando mais os maltes especiais da maltaria do que os caramelizados artificialmente. Aí depois eu vou falar onde eles são usados, esses maltes caramelizados. Uma das referências em Red Ale, uma parada que você não deve perder na Bega é a Rodenbach. Eu sei que você consegue ver, olha, os barrilzão, você consegue ver aqui, ó, os tanques de armazenação. Se você for ver essa referência do Flanders, da região oeste do Flanders. E nós fornecemos para eles também. Talvez não conhecida, do Chais de Bourgogne. É uma cervejaria familiar. Não sei em qual geração eles estão, mas eles são 2 irmãos e uma irmã trabalhando lá e fazendo na cervejaria. E agora 2 das filhas deles estão começando a trabalhar lá. Então ainda é muito tradicional a do Chais. Eles também estão usando uns aromas, um Pale Ale, um aroma 100. Eles fazem um mix bom e fazem essa cerveja meio avermelhada. Outras cervejas como a Leafmans ou a Petrus, também nesse estilo Flemish Red Ale. Trazendo a gente para o segundo capítulo, que é os maltes caramelizados mesmo. A diferença tem a maceração, germinação. Nós não vamos usar ele aqui, nós vamos trazer ele para um tambor de tosta. Nós temos a fase de sacarificação, que é a primeira, que é transformar o amido em açúcar, onde a alfa e a beta amilase estão ativas. Isso funciona trazendo o ar não através do tambor, mas
passando pelo tambor. Nós não queremos secar muito o malte verde. Lá vai estar 42 a 46% de umidade. Ele vai para o tambor e nós vamos com a temperatura por volta, chegando a 60, 70, que nem a gente fazia antes. Aí a alfa-amilase então ativa, transforma o amido em açúcar. E daí nós vamos ter que secar depois. Nós vamos secar por 2 horas. O primeiro leva cerca de 1 hora, a primeira fase, e a segunda fase leva cerca de 2 horas. Dependendo da cor que a gente quer, claro. A gente tem o cara 20, que é o mais clarinho deles. E nós temos também um trio caramelizado. E nós temos o cara 200 aqui também, que é a cor mais máxima que a gente alcança. A gente tem um trigo caramelizado e a gente tem o Special B. O Special B eu vou falar mais tarde sobre ele. Quando você traz a temperatura mais alta, você consegue fazer essa diferença entre o 20 até o 200. Começa a tostar eles nos tambores. Então, as temperaturas desses maltes chegam entre 110 e 155 graus Celsius. Ele é resfriado depois que ele sai do tambor, numa peneira, e para trazer temperatura ambiente, cerca de 20, 25 graus Celsius. E aí esse açúcar líquido vai cristalizar e vai te dar aquele caramelo que você tem dentro do grão. 2 maltes que eu vou destacar é o Cara 20 e o Special B. Muitos testes a gente fez, muita investigação foram feitas muitos anos atrás, e o uso de malte caramelizado vai te dar corpo caramelizado, mas é provado, se você malta ele do jeito certo, ele vai dar estabilidade na espuma e ele dá a sensação de boca. Então o Cara 20 ele é caramelizado. Alguns não são caramelizados. Não vou falar, né, o nome dos concorrentes que não fazem isso, mas eles dão um sabor muito legal. Não dá só corpo, dá sabor. E o nosso mais claro, que é o Cara 20, ele vai trazer bastante corpo e sensação de boca. Indo para o Special B, que esse é uma outra coisa, mas nós somos os criadores originais do Special B, para ser verdade, né? Criamos 30 anos atrás. E por que é chamado Special B? Special B chama Special Belge, que é da Bélgica. É um estilo de cerveja. Vocês têm uma cerveja aí, Special Belge? É um estilo aí que o Alexander Veckel fez na cervejaria experimental. Parece uma... É um pouco lupulado, mas não é muita. É um estilo que é feito muito na Bélgica. 50 anos atrás, né? Que nem a Decone, a Palom, as brancas, as marcas faziam Special B, né? Eu também vou explicar como a gente produz ele. É um malte caramelizado, escuro. Não vou dizer a cor, claro. Mas você sai do resfriamento, da peneira de resfriamento, você transforma num silo, você transporta para um silo e você acaba diminuindo a temperatura dele. Depois você leva de novo. Então, a segunda vez, na segunda tosta, é que a gente pega esse gosto de ameixa, esse gosto de uva passa que você tem. Se você ler na literatura e você vai falar sobre a quadruple ou qualquer escura trapista, esses sabores são trazidos para você pelo malte Special B. Nós somos o criador original e muitos maltarias seguiram, mas você comprar o original é melhor. Espera aí que o som... Pede para ele pausar que o som caiu aqui. Voltou. Espera aí. Você tem que imaginar que você está perto quando vai sair os maltes caramelizados, vai ter esse gosto desses gostos que o malte caramelo Special B traz. Que marcas estão usando esses maltes?
A gente pode ver, são as doubles e as quads aqui são utilizadas. Tanto a Straffer Hendrick não, e a Carolus também não é muito parado, não é muito longe da gente não. Se você for visitar a gente na Bélgica, vocês vão conseguir visitar eles. Eles estão usando malte caramelizados. Nesse caso, eles usam cara 120 na Carolus, e aqui eles usam a quadrupla, também tem uma porcentagem grande de Special B. A Straffer Hendrick é em Bruges, é um lugar bem turístico também de se visitar. Parece que eu estou falando para vocês visitarem a Bélgica, né, que eu sou um agente de turismo. Mas é conhecido como a Veneza do Norte, né, Bruges. E é um bom lugar para parar na Bélgica e experimentar boas cervejas. Straffer Hendrick é bem central. Eles fazem boas cervejas, são bem localizados. E eles têm lagers lupuladas. E é 3,5 quilômetros da cidade, fora da cidade de Bruges. Eles fermentam a cerveja e mandam para a unidade de fazer o lagering dessa cerveja. E aí eles fazem, engarrafam, e é isso que eles fazem. Muito de malte caramelizado é usado por cervejas trapistas. Você não consegue falar de cerveja belga sem falar sobre os trapistas. Ah, Alexandre, essa cerveja está boa, muito obrigado. A riqueza da tradição de malte belga vem bem por causa dos trapistas. Você sabe que as trapistas originais têm esse logo na garrafa. Se não está na garrafa, não é trapista. Tem uma convenção das cervejarias trapistas que vão tentar procurar se um monastério quer criar uma cerveja trapista, eles têm que verificar 3 coisas. 3 diferentes regras importantes para chamar ela de trapista. Número 1 tem que ser clara. Tem que ser dentro dos muros de uma abadia. Não pode ser fora disso. Isso é um desafio. Por exemplo, a Westmalle, eles aumentaram a produção, ele não tinha lugar suficiente. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que fazer um porão e um sótão para poder armazenar coisa, porque ter fermentação em garrafa sendo feita da maneira correta. E eles não estão fazendo ainda dentro da abadia, dentro dos muros da abadia. Outro exemplo é Erval. Eles tiveram que tirar 200 caminhões de pedras de dentro, porque tinha umas pedras dentro do monastério. Tiveram que quebrar essas pedras e tirar a pedra dali, tirar a pedra de lá, para poder crescer, para poder expandir a fábrica deles, para fazer a trapista deles. Tem que ser executada sob supervisão de monges ou freiras. Claro, isso é importante. Ele não precisa ser o cervejeiro, mas ele tem que supervisionar. Se você tiver a chance de visitar na Bélgica, você vai ver que é uma das cervejas mais bonitas e bem instaladas. E eles também podem dar... e o dinheiro que eles ganham com a cerveja tem que ser reinvestido, dar para caridade ou feito para beneficiar o monastério. Então eles acabam investindo bastante na cervejaria. E claro, se você investe bastante, eles dão dinheiro para outras cervejas trapistas, para outros membros da comunidade trapista, que não tem muita renda. Isso é também uma opção para eles. Mas muito é reinvestido na cerveja. Eu sou muito feliz. Eu posso falar, eu sou muito sortudo. Eu estou viajando para essas cervejas e eu consigo entrar nas cervejarias e algumas vezes você visita lugares muito legais, que nem esse aqui é um sótão, é um lugar de se encontrar da Chimé. É aqui que eles reservam a cerveja. De vez em quando eles abrem uma garrafa de uma safra diferente. E cara, quando eu tô passando lá, eu bebo uma cerveja boa. Esse é o sótão onde eles guardam as grandes reservas. A Gran Reserve Cru e da Chimé, a azul também aqui.
A azul para mim é a melhor Chimay, que é a cerveja escura, né? Mas eles têm garrafas de 1,5 ou até 3 litros aqui. E eles guardam aqui e de vez em quando eles abrem uma garrafa para nós. Se você ver essa foto aqui, se você gosta de trapista, você vai ver que tem algo errado nessa foto aqui, hein? Tem uma cerveja aqui que não é mais trapista. A trapista da Arrel não é mais trapista. Porque não tem mais monge lá. A abadia não tem mais monge. Não tinha mais ninguém entrando no monastério, não tinha mais. E uma hora acaba. Isso também vai comentar. Uma da Holanda, a Zunder, vai acontecer com eles também. Eles estão com problema de achar manjes. Ninguém quer juntar a ordem deles. Em alguns monastérios, você vê mais o pessoal mais descendente de africanos. Na Bélgica é uma solução para esse problema. Mas nós temos que... Espero que essas cervejas ótimas não desapareçam com o tempo. Eu conto com isso. Essa cerveja é Rochefort. A Roquefort eles chamam, né, que é um, vamos dizer assim, um brew house, não é só porque é the church brew house, parece uma igreja, né? Mas ela é bem antiga, mas eles mantêm muito só cobre na linha de produção. É um lugar bonito para se visitar a Rochefort. A Rochefort só tinha cerveja escura, 6, 8 e 10. Há alguns anos atrás eles criaram uma tripel nova. E eles foram bem criativos. Eles um padrão bom de tripel, não é tão igual às outras. Eles usam algum malte de trigo e tem toques de fruta. Não posso falar mais do que isso para vocês. A Rochefort é 100% malte Dingman. A Westmalle é 60% malte nossa. A Orval é 80% malte nosso. A Westlettering 100% malte Dingman. A Westlettering, a azul, a verde, ou a que tem a tampinha amarela, ou que tem o rótulo amarelo, a mais famosa, a 12. A maioria dessas trapistas são pessoas comuns, como eu e você, não mesmo os monges, mas ainda tem, a Westlettering não, ainda tem tocada por monges ainda. A operação do dia em dia é feita por pessoas comuns, mas na Westlettering os monges trabalham mão na massa. E eles vendem a cerveja, se você for lá também. Nós estamos com sorte novamente, porque nós fornecemos malte para eles. E eles queriam parar de vender cerveja para nós, o Westland. A gente não podia comprar mais deles, e nós demos sorte. Aí eles fizeram uma troca, eles mandam as cervejas para nós testarmos em nossa fábrica também. Alguns anos atrás, ele falou assim: cara, nós precisamos parar com isso, precisamos parar de mandar cerveja. Porque nós outros fornecedores vendem a cerveja no mercado negro para ganhar dinheiro. Como você, fornecedor, quão estúpido você tem que ser para vender essa cerveja no mercado negro? Eu não vou compartilhar com ninguém, com nenhum outro consumidor, nem com os cervejeiros. A Orval. Eu tenho boas memórias da Orval. Eu fiz meu estágio na Duvel, mas eu trabalhei depois 6 meses na Orval. E lá eu passei por todos os estágios. Até da estação de tratamento de água eu passei por lá. Orval é uma cerveja única. Está usando malte Pilsen e um pouco de base de caramelo. E até um pouco dos tostados. Eu marquei eles depois. A Orval é conhecida pelo seu gosto lupulado, mas também conhecido pela Brettanomyces, que é usado na refermentação em garrafa. Um desses lugares aqui que eu dormia durante 6 meses. Não durante o final de semana, porque final de semana eu voltava para casa, mas você chega lá, você pode levar uma chave do monastério, para você poder sair, se você quiser ir. Se você sair de lá, não tem nada a não ser floresta. Então eu só lia sobre cervejaria e bebia cerveja lá. Por que eles chamam de Orval? Porque é o Vale de Ouro, né? A região do Vale de Ouro, Val d'Or. É a região que significa Vale de Ouro. Quando quando o sol está brilhando, que não é sempre o caso na Bélgica, você passa por esse vale, você vai ver esse Vale de Ouro, você vai ver que é bem bonito de se ver esse monastério.
O que vai para a terceira da categoria dos maltes, que é os maltes tostados. O que a gente tem é o biscuit. Nós temos 3 diferentes com 50 EBC. Nós temos o aromático 50, nós temos o Caras 50, que é caramelizado. E tem o cheiro de caramelizado e o sabor. E nós temos o biscuit 50, que ele vai te dar pouco sabor, mas vai te dar cor. Faz a escolha certa, se você quiser, dependendo do sabor que você quiser. Nós temos aí o café, nem todos eles ainda estão disponíveis aqui para vocês. Mas a Agrara quer que eu traga mais malte para cá. Então, pede para eles. O que vocês pedirem para eles, eu vou trazer. Nós temos um de 900 IBC, que é o malte de chocolate. Você tem que saber que maltes torrados são feitos já de malte já terminado. Primeiro você vai fazer o malte inteiro, tirar as folhinhas, tirar as radículas e depois tostar ele novamente. E são outras temperaturas, é claro. E é cerca de 140 a 170 as temperaturas de graus Celsius. Se você for por mais escuros, então é mais em torno de 200, 240 às vezes graus Celsius. É o ponto de que ele pega fogo, né? Então a gente para ali. Nós vamos tirar a casca antes de tostar e aí a gente vai tostar, torrar até chegar no ponto que você quiser. Um é bem preto, Pedro. O outro tem 1400. Esse aqui nós injetamos vapor durante muito a feitura dele. E esse vapor vai tirar um pouco do amargor. É claro que o malte torrado é amargo, mas ele é menos amargo por causa dessa extração de vapor. O uso de malte torrado, você só quer adicionar cor, o conselho é não passar de 1,5%. Isso é um limiar que você vai começar a sentir o gosto do malte tostado. Você quer fazer uma stout, uma cerveja muito amarga, feita de malte, você pode ir a 5%, 10%. Mas se você só quer um pouquinho de cor, não ter o sabor, não passe de 1,5%. Usagem desse malte no exemplo de Nova Carolos, na escala escura dessa vez. E é uma cerveja muito pesada, Bruce de Nuit. É da parte do sul do país da Bélgica. É uma cerveja pesada, cerveja 12% de álcool. E para conseguir essa cor bonita, eles brincam, ambos cervejarias brincam com, não mais com maltes caramelizados, mas com maltes tostados e torrados. Um dos meus colegas, Giovanni, ele tem uma pequena cervejaria e ele está fazendo muito stout. E ele gosta de misturar um pouco de malte. Ele está fazendo stout com pelo menos 8 maltes por stout, porque ele gosta da variação dos maltes diferentes. E você combinar eles diferentemente, você cria uma cerveja muito única. Então, meu aconselhamento é, não fica fazendo um ou dois usos de... Tente mais maltes de especialidade, você vai conseguir blendar mais, você vai achar que você está criando cervejas novas, inventivas. Alguns slides com números aqui, ó. Nós começamos em 1875, 400 quilos por dia. Era ainda com pá no chão e secado. Nós crescemos, até 2002 nós crescemos bastante. Em 2008, nós começamos a trazer os tambores de tostagem. A gente fazia 1/3 de Pilsen e 2/3 de especialidade. Em 1916, nós começamos a linha de envasamento automática. E em 2019, a gente mudou para 150 toneladas por dia. E agora nós estamos terminando os novos silos de armazenamento. Eles ainda não estão terminados, mas nós estamos aumentando a capacidade. Com 55 silos, para dar chance de criar mais novos maltes, novos tipos de maltes, e para ter malte em estoque suficiente para fornecer para vocês. Outros números, 60 mil toneladas de
de cevada são usadas. Ó, 40 mil toneladas de produção. Nós exportamos para diferentes países e distribuímos eles. De lendas belgas a clássicos mundiais. Você não precisa só fazer cerveja belga com o nosso malte. É só escolher o malte certo. Se você quer usar um Pilsen belga, para você não ter um malte muito modificado e baixa cor, é uma opção. No nosso cerveja. Se você quer um malte caramelizado, para uma cerveja estilo inglês, não tem problema. Podemos usar o nosso malte no estilos ingleses e estilos belgas. Dando mais explicações sobre isso, por exemplo, por que o Russian River está usando o nosso malte? É uma cervejaria famosa americana. Por que eles só usam Digmas nas duas das suas lagers? Nas suas Pilsen? Eles querem uma Pilsen clara com 100% malte Pilsen Digma. E você pode ver, foi para o Japão, Far East, eles criaram uma IPA muito legal com o nosso Pale Ale. Não acho que você tem que se limitar fazendo só estilos belgas com seus maltes. Você pode ir mais longe que isso, claro. Eu estou com a garganta seca, eu acho que é hora de tomar uma cerveja, não é certo? Não é tão fácil esses períodos para os cervejeiros, mas nós estamos tentando tornar a vida dos cervejeiros mais fáceis. E esperamos que o futuro seja mais brilhante. E eu desejo que nós vemos muitas tendências indo para as lagers, para as pilsens. Eu entendo porque os cervejeiros estão fazendo isso. Traz dinheiro, isso traz retorno. Mas você lembra por que a cerveja artesanal foi criada? Foi para dar criatividade para o cervejeiro. E eu espero que essa palestra tenha dado uma boa influência, um bom aconselhamento de qual maneira você pode ser criativo com os maltes da Digmas. Meu pai, meu irmão e eu. Um brinde a todos vocês. Muito obrigado à Agrária por essa conferência legal. E se tiver perguntas, você pode perguntar em português. O tradutor vai traduzir para mim. Muito obrigado pela sua atenção. Hi, Carl. I can ask it in English if it makes it easier. Well, you showed us in some of your pictures. Você mostrou em alguma dessas fotos que as cervejas belgas são conhecidas pelo seu envelhecimento ou pelo seu condicionamento em garrafa. Tem alguma coisa especial que você pode contar para nós, claro, para você olhar no processo de maltagem? Makes a difference for a beer that goes into bottle conditioning or aging? You mean the question on the Goese? Well, ou uma alambique. Sim, é isso aí. Então, tem a ver com DMS. DMS é muito importante. Se você tem maltes que são... Ontem eu vi a fala da Weirmann e eles falam que entre 0 e 4 é baixo, e depois entre 4 e 8 é médio, e depois o padrão fica mais alto. Mas se você mesmo está abaixo de 4 partículas por milhão e você usa o Pilsen para uma alambique, tem notas de DMS através do processo. Você pode ainda sentir esse negócio meio sulfuroso na sua alambique final. Então, eu não posso dizer o detalhe completo do que a gente está fazendo de testes com as cervejarias para influenciar o nosso processo de maltagem bastante. Para trabalhar muito com DMS, não vou compartilhar nenhum dos valores, mas o DMS é um fator muito importante que a gente procura.
Eu vou ter perguntas, nós temos eu não sei se eu tenho mais de 100 pessoas para ter camiseta para todo mundo, mas eu queria oferecer uma camiseta para vocês aí, quando vocês tiverem uma pergunta interessante. Pensando na elaboração de receitas que vão ser envelhecidas em barris de madeira, utilizar lúpulos, maltes mais de cor, ou utilizar uma combinação de maltes menos evoluídos, digamos assim, no ponto de vista de torrado, para a composição da receita, da formulação dessa receita? I haven't heard the beginning of the translation, Eduardo. Okay, he asked if when you are going to create a recipe for wood-aged beer, that you want to make wood-aged beer, there's going to be a process of wood aging. What do you look, especially in the part of malting, if you use more modified malts, less modified malts, roasted malts, darker ones, what kind of things you use? Para as cervejas que você quer envelhecer, você usa mais o malte Pilsen, um pouco modificado. Você pode brincar com alguns maltes de especialidade, claro, mas nos porcentagens menor, claro. Mas para o envelhecimento, é melhor usar o Pilsen um pouco modificado. É alguma coisa que eu não falei durante a apresentação, mas tem muitos testes sendo feitos. Se você tem um malte com alto nível de FAN, os aminonitrogênios livres, né? Compostos aminonitrogênios livres, ele não é bom para envelhecimento da cerveja. Essa é a regra que a gente segue. Sempre funciona. Então, a maioria das cervejas não usa nada muito modificado para prevenir a sua cerveja de envelhecer muito rapidamente, muito facilmente. Mas uma combinação de Pilsen um pouco modificado com alguns maltes caramelizados, com certeza vai funcionar. Primeiramente, parabéns pela apresentação, foi muito legal saber da história da Dingemans. Minha pergunta: a Dingeman procura bolsas de pesquisas, vocês fazem pesquisas de iniciação para novas variedades de cevadas, para melhorar a eficiência? Bom, essa é uma boa pergunta. As variedades são, a maior parte delas são decididas pelos fazendeiros. Eles têm que produzir, eles querem produzir o máximo que conseguirem, eles querem tirar o máximo de volume possível do campo, mas é direcionado pelos produtores. Com sorte, a gente tem bons contatos com os produtores bons. Nós não falamos não só de variedades, nós usamos muitas variedades, mas as três que a gente usa mais são essas três. É importante que você cria 2, 3 anos uma nova variedade, porque uma dessas três podem cair, tá? As fazendeiras estão saindo um pouco dessa varietal e mudando de outra. Por quê? Porque você continua, né, no cruzamento, a hibridização, porque a produção começa a cair depois de um tempo, e aí cai a produção, fim de história, eles não usam mais. E tem a ver também com a mudança climática. É muito difícil hoje em dia, que nós vimos nos últimos anos aí, que as temperaturas de gelatinização mudou muito, da cevada mudou muito. Mas nós fizemos um estudo disso aí, porque tinha muita coisa sendo perdida, perdido malte por gelatinização mais cedo do que a gente deseja. Até 58, isso aí é muito perto da temperatura de degradação da beta-amilase. Você não quer gelatinizar ele durante o seu... Então você não está fazendo... O seu mashing não vai sair bom. As grandes cervejas,
As grandes cervejarias não tem problema, sempre usam enzima para retirar mais açúcar. Mas eu não vou, eu sou muito orgulhoso para falar assim, nosso malte está usando enzimas. Não, nós como os malteiros devemos consertar isso. Eu acho que a maior parte da Europa, principalmente na Europa, a gente pergunta à nossa federação para ir para as pessoas que estão reproduzindo, fazendo esses cruzamentos e procurar variedades que são capazes de ter uma temperatura maior de denaturalização, de gelatinização também. Não é fácil achar, mas tem que fazer pesquisa, nós temos que achar soluções, né? O que nós vemos nos últimos 5 anos, nós vemos muito bem, porque os caras estão falando assim, essa variedade é melhor que a outra, mas não é isso, na verdade, não, tem a ver com o clima. O Maris Otter sempre é a variedade mais velha do UK, do Reino Unido. Também acabou dando uma variedade. Se essa variedade não mudou, como que as outras variedades mudam? Por exemplo, nós vemos o laureado francês com o holandês. O problema não era o laureado, o problema o problema foi o clima da França. O da Holanda não mudou. E o do UK estavam bem, o da França e do Reino Unido estavam bem. Quer dizer, o da Holanda e do Reino Unido estavam bem, o da França não. Então é um tempo bem desafiador. Eu não tenho certeza que eu não vou achar a sua resposta em 5 anos. Mas nós estamos indo para o caminho certo. E os malteiros têm que fazer isso, né? Não só os europeus. Os argentinos também. Também tem malteiros argentinos grandes. Nós tivemos, às vezes, trocar ideia com eles nisso. Olá, obrigado pela apresentação. A minha pergunta é similar à que eu fiz ontem na apresentação da Weiman, que é em relação particularmente aos maltes tipo caramelo. Se vocês têm um percentual fermentível que ainda tem para leveduras em relação aos maltes caramelo. A percepção geral que eu tenho é que as cervejas belgas, elas têm uma atenuação maior, que deve-se também em parte às leveduras, mas eu estou curioso para saber se também se deve em parte aos maltes caramelos que vocês produzem, que talvez pudessem ter um percentual de açúcar fermentível maior do que, por exemplo, outros maltes, né, cristal ou caramelo de outras origens, né? Basicamente, isso é a minha pergunta. Eu acho que a gente tem que olhar mais para outros ingredientes que os malteiros belgas estão usando. Eles também estão usando maltes caramelizados bastante, mas algumas cervejas nós estamos usando açúcares. E esses açúcares são muito mais fermentíveis do que malte. E te traz uma cerveja mais seca, um final mais seco. Por que nós temos cervejas mais secas, mais atenuadas? Essa é a resposta. Para ser honesto, nós nunca analisamos o perfil de açúcar. Nós analisamos dos nossos maltes, mas nós nunca analisamos os competidores. Então não sabemos. Aqui não posso te dizer essa comparação, mas eu acho que a razão principal é que parte do matéria-prima é açúcar em algumas das cervejas. Eu tenho uma pergunta a rastro de carbono. Muitas cervejarias colocaram objetivos muito grandes para ficarem neutros em carbonos com um curto período de tempo. Sei lá, 2030, 2035. Mas minha pergunta é, como isso vai impactar a indústria de malte em geral e especificamente como vai impactar a Dingman, a maltaria Dingman? Sustentabilidade. Eu não falei muito sobre isso, mas essa é bem difícil. Porque na Europa nós temos uma mulher chamada Ursula von der Leyen e ela fez uma nova lei alguns anos atrás
e eles chamaram de The Green Deal, né? O negócio verde, vamos dizer assim, seria lei verde. Eu sou a favor do estudo. E eles mudaram o nome esse ano para a Lei Industrial Limpa, porque não dá para voltar para o zero. Mas essa lei verde aí não pega, porque a maltaria precisa usar energia. Não tem como, você usa muita energia para criar malte. Eu acho que nosso rastro de carbono no malte Pilsen, mais famoso, se eu não me engano, é 152 quilos de carbono por tonelada, que é uma média da nossa indústria. O problema é que energia que você pode usar para reutilizar ela. Nós, como Digman, começamos a abordagem junto com uma indústria de queimar resíduos, 60 quilômetros perto da gente, para ver se a gente não consegue instalar uma tubulação para trazer água quente para a maltaria e usar isso como uma resposta para reduzir a nossa pegada de carbono. Isso é uma coisa. Por outro final, nós também estamos procurando, agora você bem trouxa, mas me peço desculpa por isso, nós não posso contar para você sobre a companhia, mas nós estamos tentando investir numa nova tecnologia para criar malte. Falando de energia, claro. Mais a seguir nos próximos anos para você saber, mas não é só energia. Um ponto que é a cevada. A cevada sustentável está sendo mais crescida, está dando mais certo, mas a cevada, onde você usa menos nitrogênio durante o crescimento, que é importante. Ele também é uma cevada mais regenerativa, significa que você não vai ver na terra. Sempre que você plantar cevada, você vai ter que fazer a tilagem, virar a terra. O que eles fazem? Eles põem entre as plantações, eles põem uma planta verde e eles vão plantar através daquele campo. E a experiência nós estamos fazendo isso com alguns fornecedores por 3 anos já. No momento, está sendo positivo para a gente. Que a gente está trabalhando com o campo há muito tempo, mas isso desrompe a estrutura, isso é bom para nós. Se você não fizer um trabalho no campo, a estrutura é muito melhor. É muito responsiva à água. É melhor para não ter erosão embaixo da terra. Nós precisamos da terra ser mais esponjosa, porque com as mudanças de climática a gente vê em Bélgica, o quê? Não é muito mais quente do que... Mas os períodos de seca, os períodos de chuva são muito mais longos. Nós ficamos 2 meses sem ter nenhuma chuva. Aí os produtores estavam reclamando, porque 4 meses antes foi 4 meses de chuva. Então isso que representa uma dificuldade. E eu acho que, como indústria como um todo, nós temos que encontrar soluções, mas eu sempre digo, a razão que a gente cria um negócio, isso é para ganhar dinheiro. Você não pode usar todo o seu orçamento só em sustentabilidade. Então tem que ser de uma maneira racional, tem que ser... Eu acho que nossos governos na Europa deviam ser mais flexíveis e ajudar a indústria. E colocar moinhos. Nós temos uma luta grande, uma opção era tornar tudo elétrico. Nós também tivemos estudo para energia geotérmica. Nós estamos 33 graus aqui, mas se a gente baixar 12 quilômetros para baixo aqui, vai ter outra temperatura. Então, a tubulação nossa não são baratas, tá? Custam 50 mil euros cada tubulação. Mas nós vamos investir em tecnologia, nós temos que ter mente aberta e procurar soluções. Eu acho
que essa longa resposta, espero que essa longa resposta tenha respondido. Não, talvez não seja a resposta mais verde, a mais correta, mas é alguma coisa que é feita, e com certeza não vai ser feita até 2030, isso é um sonho. Eu sei que a Heineken está querendo pedir para a gente, para até 2040, chegar em zero. Eu acho que da Heineken já é um sonho. Mas se eles chegarem lá, é bom também, mas conseguir todas as maltarias embaixo desse mesmo guarda-chuva vai ser difícil, não acho que vai acontecer. Uma dúvida sobre o produto de trigo caramelizado. Eu já experimentei, não tive a oportunidade de experimentar o da Dingmans, mas já experimentei de outra marca. E a sensação é que as notas de caramelo são mais intensas, mesmo quando você compara o mesmo nível de cor. Então, um malte que deveria ser um caramelo, talvez ficasse quase umas notas torradas mais intensas. Queria que você falasse um pouquinho do trigo caramelizado de vocês. Caramelização de trigo é uma bem difícil. Você vai ter muita variação entre os fornecedores, porque o malte de trigo não tem casca. Se você vai muito longe, o açúcar voa para fora do grão. Ele vai ficar em torno do grão. E aí ele vai bater na parede muito quente do tambor de tostagem e queima. É um truque. Só para responder. Alguns malteiros são mais... Como eu vou dizer para vocês? Eles têm mais medo desse problema, então eles vão secar para baixo do que ele precisa. E alguns levam mais risco e vão mais longe, mas correm o risco de queimar. E eu acho que você vai achar uma grande variedade de variação nos maltes de trigo. Mas desculpa, mas essa é a melhor resposta que eu posso te dar agora. Gostaria de perguntar a questão mais técnica de malte, sobre as porcentagens que você comentou, como Ivan the Great? os grãos mais escuros, sobre os blends ou a utilização de alguns outros. Você poderia falar algumas porcentagens para os estilos mais clássicos e para os estilos mais leves, como o Special Belgian que a gente tomou, algumas porcentagens, tanto do malte que a gente tem aqui disponível da agrária, quanto dos possíveis que podem vir no futuro. E para fechar, depois, como se conhece todas as cervejarias da Bélgica, se poderia fazer um top 5 das melhores para visitar ou mais fáceis? Primeira pergunta, eu sempre usaria o nosso Cara 20. Nas suas pilsens, nas suas lagers. É um malte fantástico, nós temos um feedback muito bom deles. Não sei se você faz cerveja, não sei se você... Vou perguntar do mesmo jeito, não sei. Não sei se você faz cerveja de baixo álcool ou cerveja sem álcool. Sim. Ok, eu tô maravilhado. Você vai usar menos malte, porque você vai menos plato, claro. Menos grau plato. Você pode usar os caramelos mais leves, eles vão compensar a perda de corpo e color que você não tem por usar menos malte para cervejas sem álcool. Eu usaria lá com certeza. Como mencionado antes, o Aromatic é um malte que não ainda está no mercado, mas eu acredito nesse malte. É um malte que eu acredito muito. É um dos nossos mais velhos de especialidade que nós fizemos por muitos anos e é usado em diversos estilos. Eu destacaria esse, definitivamente. E a pergunta mais fácil. Orval é o meu número 1 na cerveja, da história. A Duvel Triple Hop está no top 5 com certeza. A Westmalle
Tripel, com certeza, eu mostrei, eu me exibi com as marcas que eu realmente gosto muito. E do Chess de Borgonha, pode ter certeza, é uma ótima cerveja. Eles acham que eles têm um gosto meio balsâmico, mas as pessoas às vezes falam isso meio de uma maneira ruim, mas eu também acho que tem um balsâmicozinho, mas eu acho que de uma maneira boa. E a balança entre doce e ácido é muito incrível na cerveja, é incrível. Nunca experimentei nada parecido.